Vê se melhorou. Melhorou, Aí. tá vendo? Tá ruim aqui, né? Tá dando sinal ruim. Agora tá melhor. Eita. Agora sim, acho que agora foi, hein? Conexão com a internet ruim. Aí travou. Olha só, peraí. Porque se eu usar o vídeo, vai sobrecarregar a internet. Acho que é melhor deixar só o som, né? O que vocês acham? Pronto. Tá ótimo. Posso falar? Pode? Então é Catuara em Tupi, dos Tupinambás, aqui de Olivença, Ilhéus, Bahia, sul da Bahia. Catuara quer dizer bom dia, Catucaruene, boa tarde, e Pituna é boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite. Na língua tupi dos Tupinambás de Olivença. E me botaram Opa Catuana, Opa Catu. E desejo que tudo bem com todas e todos. Nós estamos aí com a fé dos encantados e a força das energias da natureza. Meu nome é Casé Angatu, Chucuru Tupinambá. Estou falando aqui do território indígena Tupinambá de Olivença, no sul da Bahia. Quando nós falamos de ritual antropofágico e de antropofagia, vale a pena só lembrar de algumas coisas logo de início. John Forbes, que é um historiador indígena norte-americano, nos conta em seus livros que os indígenas norte-americanos, alguns deles, disseram que os invasores, os europeus, assim nós chamamos aqueles que vieram do outro continente, invadir, ocupar nossas terras, usar o nosso povo como invasores, eles sofriam de um grande mal, uma doença que os meus parentes norte-americanos, alguns deles chamavam de etico. Etico seria o canibalismo do egoísmo, do consumismo, de querer sempre mais, tanto em relação às outras pessoas como em relação à natureza. Esse é o canibalismo que nós chamamos do mal, o canibalismo do capitalismo, da egofrenia. E quando nós falamos de antropofagia, nós não estamos falando de canibalismo, nós não estamos falando de devorar incessantemente a outra pessoa, mas sim ritualisticamente. O ritual antropofágico contam os mais antigos daqui do nosso território. Ele era feito para fortalecimento do espírito do outro, né? Quando os invasores chegaram, e nós estamos aqui falando na beira de um mar, onde o mar encontra o céu, onde o céu encontra o mar, a gente até canta. Eu subi lá no alto do tempo, só para ver a fundura do mar. Eu subi lá no alto do tempo, só para ver a fundura do mar. Dança homem, dança mulher, e as sereias à beira do mar. Para nós, essas caravelas que chegaram eram borboletas vindas do céu trazendo seres bons. Mas o que eles se demonstraram? Pessoas com doença, com esse etico, com uma fome cruel de devorar tudo que vinha pela frente. E logo nós o decretamos, ou eles nos decretaram como inimigos. E quando a gente fala de ritual antropofágico, não estamos falando de europeus, não estamos falando esse tipo de gente. Era um ritual que nós, os tupinambás, os aimorés e outros povos possuíam de devorar o guerreiro de outro povo ou de outra família. As lutas que existiam entre os meus parentes ancestrais, aquele que fosse levado para a aldeia na luta, que ele foi derrotado, ele seria incorporado pela aldeia, pela comunidade. Por isso que ele ficava, às vezes, 1 ano, 2 anos, 3 anos, bebia, comia, caçava. Ele era incorporado pela aldeia, né, pela comunidade. Ele tinha, e tinha relações até com as cunhãs, com as mulheres, e tinha filhos na própria comunidade.
e depois de um certo tempo, incorporado à comunidade, sendo merecedor de ser devorado antropofagicamente, devorado espiritualmente, ele era encantado, ele era feito como fosse a morte, mas não seria a morte, né? Seria a morte física, mas não a morte espiritual. Ele era encantado e o seu corpo era devorado ritualisticamente, antropofagicamente. Os mais antigos dizem que isso não era um canibalismo, nunca foi um canibalismo, porque não se devorava o outro por um sentimento de vingança, não se devorava o outro para saciar a fome, não se devorava o outro com a tentativa de liquidar o inimigo. Por isso que não é canibalismo. Os mais antigos nos contam assim: o ritual antropofágico era um ritual de respeito ao outro e não de desrespeito. Era um ritual de incorporação da carne e da alma da Angar. Era um ritual de respeito ao outro considerado como guerreiro, bem diferente do etico, da fome incessante daqueles que só pensam devorar, devorar, devorar. É a mesma relação que nós temos com a mata, com o mar, com a pesca. Nós não vamos pescar, nós não vamos caçar, nós não vamos retirar da mata de uma forma que mate a mata, que mate toda a caça, que mate toda a pesca. Nós só vamos retirar com muito respeito, pedindo a licença às encantadas das águas, pedindo a licença às encantadas das águas do rio, pedindo a licença às encantadas da mata, as caiporas, a jurema. Nós vamos pegar aquilo que é necessário para a nossa vivência, para a nossa existência. E é esse necessário nos faz nos incorporar à própria mata, às próprias águas, ao próprio rio, ao próprio mar. Por isso que é o ritual antropofágico, ele permanece. Isso é um ritual antropofágico. Nós estamos devorando a terra, a mata, mas devorando respeitosamente, assim como ela nos devora. Nós incorporamos a natureza nos incorpora. Nós não éramos donos da terra, nós somos a própria terra. A antropofagia, o ritual antropofágico, ele continua vivo no sangue de todos os tupinambás, de todos aimorés, de todos aqueles índios antigos e novos, guerreiros, guerreiras, que vivem da natureza. Por isso que a palavra antropofagia talvez não dê conta, talvez não, certamente não dá conta da profundidade do que fazíamos e ainda fazemos. O antropo, que seria devorar, a fagia, comer o ser humano, o homem, para nós é muito mais amplo, porque qualquer ser vivo da natureza é nosso irmão, né? Nós fazemos parte dela, nós estamos incorporados a ela. Não se chamaria isso de antropofagia, se chamaria isso de outra forma, de relacionamento, né? Então, quando eu falo de devorar, não falo de devorar no sentido de saciar uma fome. Quando eu falo de devorar, é de incorporar o outro, e esse outro ou essa outra não é só o ser humano nessa forma física humana. São os seres viventes das águas, do rio e da mata. É uma árvore, um fruto dela, uma sombra, faz parte da nossa encantaria. Quando nós deixarmos essa forma física, seremos parte dessa natureza em outras formas físicas, espiritualmente, com a Angar, com a alma. Por isso o nosso sentido de antropofagia é muito mais profundo do que a própria palavra antropofagia significa. Pensando agora academicamente, eu estou propondo uma decolonização dessa palavra antropofagia. Ela não dá conta do que seria, o que foi o ritual que nossos parentes faziam ao devorar o outro guerreiro ou outra guerreira. Essa é a antropofagia profunda. Essa é o sentido profundo daquilo que se chama de antropofagia. Melhor seria assim. É por isso que a gente canta assim: ah, rei, 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 Tupinambá, Ecoe, Geará,
ecoe e jecaru. Ah, rei, ah, rei, ah, rei, ah, rei, ah, rei. Ah, rei, ah, rei, ah, rei, ah, rei, ah, rei. Tupinambá vai te pegar, vai te comer. Tupinambá vai te pegar, vai te comer. Ah, rei, ah, rei, ah, rei, ah, rei, ah, rei. Ah, rei, ah, rei, ah, rei, ah, rei, ah, rei. Tupinambá, ecoe, jeará, ecoe e jecaru. Aere, aente.